Afinal, por que é tão difícil escolher um grupo de transmissão? E algumas coisas que podem passar pela tua cabeça pode ser: tem muita variedade, ou então são muitas as marcas, ou então preços são muito diferentes. Nossa, depende do pedal, eu não sei exatamente como que faz para escolher. Ou então, nossa, quanto defeito que esse negócio dá, não sei nem por onde começar. E aí esses primeiros pensamentos podem levar a alguns outros. Será que esse grupo aqui que eu escolhi serve realmente para mim? Será que eu consigo achar um guia que seja assertivo, do tipo assim, que me faça escolher o tipo de grupo em função daquilo que eu tenho como preferência? E aí eu tô aqui para colocar o pé de vocês no chão. Não existe um guia que seja assertivo para todo mundo, que consiga englobar todas as vontades de todas as pessoas ao redor do mundo. Mas existe uma forma que eu acho bacana, que vem de um questionamento que você pode fazer, de um questionamento que você pode e deve fazer no lugar de todos esses pensamentos que a gente colocou aqui antes. Qual o grupo de transmissão que atenderia o meu propósito de pedal? E bacana, se o questionamento que você tem que fazer então é qual é o grupo que atenderia o teu propósito de pedal, agora você tem um outro problema. Porque para responder essa pergunta de uma maneira que seja assertiva, minimamente assertiva, você precisa ter uma bagagem com relação ao quanto você manja a respeito desses grupos, e do outro lado você precisa ter informação técnica de qualidade. Na hora que você junta essas duas coisas, você tem uma solução para aquela pergunta que é o teu problema atual. Por que é tão difícil escolher um grupo de transmissão específico para o que eu vou fazer? E aí, quando a gente fala sobre informação, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Pega o computador e vai dar uma procurada na internet. E aí a gente enfrenta uma barreira. Por quê? Porque quem está falando de grupo de transmissão não necessariamente está te dando a oportunidade de pensar para que você realmente decida a respeito daquilo. Muitas das vezes essas pessoas estão simplesmente colocando a opinião dela de lado porque elas foram vendidas por um patrocínio, por uma parceria. E nem sempre aquilo que ele está falando para você fazer é realmente o que essa pessoa indicaria para que você fizesse. E aí, como você não achou a informação que você procurava na internet, cansou de olhar em site brasileiro ou em algum site gringo ou no próprio YouTube aqui, você toma a seguinte decisão: você vai para uma loja, você vai para um bike shop. E aí, ingenuamente, você acha que lá você vai conseguir resolver o seu problema. Só que o problema é que quando você chega no bike shop, você encontra um vendedor e não uma pessoa técnica para te tirar as dúvidas. E o que o vendedor quer fazer? Vender. Então ele vai lá, te pergunta a respeito de algumas coisas que você quer. Na hora que ele pega o gatilho mais ou menos da informação que você quer, ele vai lá e simplesmente oferece para você. Ele não se preocupa em te ensinar qual é a diferença entre o que é um grupo de 2019 e o que é um grupo de 2020. São equivalentes? São iguais? Eles mudaram em quê? Nossa, tem uma bicicleta aqui que ela custa metade do valor do ano 2021. Só que ela é 2015, mas ela nunca foi usada. Vale a pena para o propósito que você tem, para o que você espera da bike, adquirir essa bike mais barata ou não faz sentido? Ele não está preocupado em sanar essas dúvidas que você tem, ele está preocupado em vender. E afinal, não tem nada de errado nisso, porque ele precisa colocar o alimento na casa dele. Então, um PS que eu acho que é importante fazer aqui: tanto a pessoa do YouTube, do site, quanto a pessoa do bike shop, o vendedor do bike shop, não tem nada de errado com eles, tá? Eu só estou falando para você que para quem quer realmente entender o que acontece e os porquês de um grupo ser melhor do que o outro, de um grupo ser mais caro que o outro, qual que é a balança que você tem que fazer para daí tomar uma decisão, ou seja, para quem quer saber de maneira aprofundada a respeito de grupos de transmissão ou qualquer outra coisa a respeito da bicicleta, essas informações não servem. E justamente porque o detalhamento é muito baixo. O nível de detalhe, de aprofundamento, o quanto você aprofunda no conhecimento, é muito baixo. E falando nisso, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o João, o criador do Game Changer. E o Game Changer é o programa que ensina ciclistas comuns
a reduzirem os seus gastos com manutenção e a aumentarem a performance da bicicleta de tabela. Aqui no canal da Connect Bike é um lugar onde você vai encontrar conteúdo sobre aumento de performance, conteúdo sobre redução de custo, tudo tangenciando a questão mecânica da tua bicicleta. Se você quer aprender de verdade, você está no lugar certo. E mais do que isso, aqui é um lugar para a gente trocar experiência. Eu não estou aqui para simplesmente falar que eu estou certo e as outras pessoas estão erradas. A gente está aqui para trocar ideia. Então, se você não concorda, se você tem um posicionamento diferente, eu sou super aberto a ouvir e sempre peço para que vocês deixem no comentário se vocês concordam ou se vocês têm uma opinião diferente. Eu adoro ler o posicionamento de vocês. Mas nosso intuito aqui é trazer informação de qualidade. E eu estou me apresentando porque 80% de quem assiste os vídeos da Connect não são inscritos no canal. Então, muito bem-vindo! Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, dá uma olhada nos demais. Eu tenho certeza que a gente já falou sobre um assunto que você também tem dúvida. E aproveita também, deixa um like aqui embaixo para mim nesse vídeo. Para mim é muito importante. Ou se você não gostou, deixa o seu dislike também e me sugere no comentário a opção de melhoria que você tem para me dar. E se você curtiu isso daqui realmente, se algum conteúdo do canal fez sentido para você, te ajudou a resolver algum tipo de problema, pô, considera se inscrever aí. Conforme você se inscreve no canal, é uma forma de você me ajudar a chegar a outras pessoas. O YouTube vai entender isso de uma forma melhor e vai entregar para mais pessoas. Pode ser que tenha um monte de gente procurando solução para problema que eu tenho resposta aqui no canal, mas que ainda não foi atingido pelo meu vídeo. Então, eu vou pedir para você me ajudar aí se inscrevendo e dando esse like. Basicamente, para a gente responder a pergunta que é título desse vídeo, a gente precisa se atentar em 3 pontos. A gente precisa tentar entender 3 pontos principais. O que você realmente precisa? E para entender o que você precisa se questionar a respeito do que você espera da bicicleta para agora e para o futuro, e que você precisa conhecer o seu estilo também. Qual que é o estilo de pedal que você faz? A gente vai aprofundar nisso, mas essas 2 perguntas aqui ajudam a responder a primeira. Qual é o propósito da bicicleta que você está montando ou comprando? O segundo ponto que você precisa prestar muita atenção é calcular ou entender a relação de marchas. E a relação mesmo, um produto, né? Uma conta, uma divisão na realidade, e não um produto, da quantidade de dentes da coroa pela quantidade de dentes no COG. Você precisa entender quais são os valores que estão ali em cima, o que esses valores significam e a quantidade de velocidades que talvez você precise para pedalar subindo e para pedalar descendo. E o terceiro e último ponto, que é para fechar de vez esse assunto, é saber o que realmente interfere na eficiência do teu conjunto de transmissão. E hoje aqui eu vou dar o pontapé inicial que você precisa para entender um pouco mais a respeito desses 3 pontos, que são super complexos, mas a gente vai tentar falar de uma maneira bem simples para que você consiga acertar melhor na escolha do seu grupo de transmissão. E para pensar aqui também, esse tipo de pensamento um pouco mais estratégico, um pouco mais assertivo, também pode ser a receita para você conseguir comprar outras coisas para a tua bicicleta também de uma maneira bem efetiva. Então vamos começar com o propósito do pedal. O propósito do pedal nada mais é do que você vai fazer com a tua bicicleta. Qual a atividade fim que a tua bicicleta vai ter? E aqui 2 avisos bem importantes. A primeira coisa é que assim, eu vou falar a respeito de mountain bikes nesse vídeo. E eu também vou usar a linha da Shimano para poder facilitar a minha vida. Se eu fosse fazer com alguma outra marca, eu ia ter o dobro do tempo o vídeo, porque tem outras denominações. E eu estou usando a linha Shimano porque fica fácil de eu definir. Ela é bem definidinha, então vai ficar fácil de você entender. Mas nada impede que você pegue essa estratégia e pense para as road bikes, e também pense para qualquer outro tipo de marca que exista no mercado. O importante é você conhecer quais são os grupos, quais são as linhas desse fabricante ou desse estilo diferente do mountain bike, que é o road bike. Quer aplicar para o gravel? Mesma coisa. Então legal, a gente precisa definir qual que é o propósito, a atividade fim da nossa bike. E aqui eu tenho 4 possibilidades. Ah, João, nossa, só 4. Ah, João, muito, 4 são muito. Eu gosto de definir em 4 porque as linhas começam a fazer um pouco mais de sentido. Então, quais são essas 4 linhas, quais são essas subdivisões que a gente precisa entender com relação ao propósito, à atividade fim da bike? Primeiro,
ela pode ser uma bicicleta simplesmente de passeio. Segundo, ela pode ser uma bicicleta para treinos em trilhas, mas treinos leves. Em terceiro lugar, a gente vai ter os treinos intermediários até os avançados. E em quarto lugar, a gente vai ter a linha Premium. Ela é uma bicicleta Premium? Nada te impede de montar uma bicicleta simplesmente top de linha porque você quer. Mas você precisa entender e enquadrar a sua bike ou a tua futura bike num desses 4 pontos para que você consiga avançar. E aqui dentro da linha passeio, a gente vai ter dentro da linha Shimano todos os turneys da vida, todos os altos da vida. E acaba aí. Para a linha de treino leve, a gente vai falar de altos até alívio. Para a linha de intermediário a avançado, a gente vai falar de alívio até SLX. E para a linha premium, a gente vai estar falando de Deore XT até os XTR da vida. E aqui eu quero deixar 2 exemplos bem importantes do porquê que você tem que se atentar a respeito do propósito. Você foi lá e comprou uma bicicleta de entrada, limitou pelo preço que você queria pagar na tua bicicleta. Porém, não levou em consideração o propósito do teu pedal. Você cometeu um pequeno erro aí, mas tudo bem, vamos usar esse exemplo como uma referência. Foi lá e comprou uma bicicleta de 21 velocidades. Vou esquecer do resto da configuração que ela tem e vou falar única e exclusivamente do grupo, beleza? Comprou a bike de 21 velocidades, aí você pedalou a primeira semana na sua cidade aí, tranquilo, perfeito. A segunda semana você pedalou na cidade também, perfeito. Na terceira você começou a fazer um pouquinho mais de treino ali, um pouquinho mais pesado, só que dentro do asfalto ainda. E funcionou bem. Na quarta semana, num final de semana que você combinou com o teu amigo ali de dar um rolê junto, né? Você foi lá e mostrou a tua bicicleta para a terra. Mostrou a terra pela primeira vez para a tua bicicleta. E aí o que aconteceu? Teve dificuldade de troca de marcha, as marchas perderam os ajustes e você voltou frustrado para casa. Só que para pensar, normalmente a reação é, nossa, a bicicleta não presta, a bicicleta é ruim, ela está precisando de ajuste. Tá, beleza. Só que para olhar aqui para trás. Antes da quarta semana, a bike funcionou bem. Qual é a diferença então? A diferença é que você colocou ela num ambiente para qual ela não está mais preparada. Ela estava funcionando perfeito na cidade e naquele treininho no asfalto que você estava fazendo. Na hora que você mostrou a terra, aquela subidona, aquela balançação de corrente lá atrás. A gente vai falar sobre estabilidade do conjunto mais para frente. Mas tudo isso daí influenciou e colocou a bicicleta fora da zona de conforto dela. E um outro exemplo legal é assim, o dinheiro é ilimitado. Vamos supor que o dinheiro seja ilimitado para você. Você vai lá e investe numa bike de 50 pau. Só que você não usa, você passeia na cidade. Então ela virou uma samambaia muito bonita e cara que você tem na sala para enfeitar, mas ela não é usada dentro da performance dela, dentro da eficiência máxima dela. Então, no meu ponto de vista, que levo sempre em consideração o custo de um lado e o benefício do outro, não faz sentido. A não ser que você queira realmente torrar 50 pau numa bicicleta, não faz sentido. Por isso que é muito importante entender o que você quer da tua bicicleta. É um treino pesado? É um treino leve? É uma bicicleta premium? É uma bicicleta para você fazer passeios? Precisa saber encaixar nessas 4 caixinhas aí. E aí, uma vez que você sabe qual que é o propósito para o qual você está montando a bike, ou como você tem uma ideia, né? Às vezes você não sabe exatamente, mas você consegue mapear mais ou menos em que lugar que essa bicicleta tá, você pode dar o segundo passo, que é entender qual é a relação de marchas, o que aqueles números de divisão e aquela quantidade de marchas significam para o teu pedal. Precisa levar uma parada muito em consideração. A relação de marchas ela tem que estar adequada com o tipo de perfil que você tem, com o tipo de pedal que você tem. Existe, e eu vou generalizar em simplesmente 2 aspectos. As pessoas que pedalam com bastante força e pouca rotação e as pessoas que pedalam com bastante rotação e pouca força. Eu estou generalizando, tem um monte de coisa aqui no meio, um monte de tipos de pessoas, mas eu estou colocando esses dois pontos para que você entenda melhor. Então, é importante que você chegue lá e fale assim, essas catracas combinadas com esses cogs do meu cassete me dá essa relação final. Isso cabe aqui para mim. Então, é importante que você saiba fazer essas contas e saiba escolher a medida do teu pé de vela e a quantidade de dentes que vai ter no teu cog. A gente tem vivido um momento, e esses momentos são todos pautados pelo marketing, pela estratégia, pelas próprias marcas, de redução da quantidade máxima de marcha. Lá atrás, a gente queria
a maior quantidade de marcha possível. E a gente chegou em até 30 velocidades. 3 coroas com 10 cogs. Então dava 30 marchas. Depois disso, perdeu a graça. Então a gente quer hoje fazer a redução. E a gente tem 11 e 12 velocidades. Só que existe um estudo aí por trás, um estudo que eu também fiz, que diz que 12 velocidades para a maioria dos ciclistas é pouca coisa e que a gente usa entre 14 e 16 marchas no geral. Ou seja, vai faltar para a maioria das pessoas entre 2 e 4 marchas. E como assim vai faltar a marcha? Não estou entendendo. É assim, ó. Quando você tinha 30 velocidades e você usava 16, você usava metade e as outras 14 você não usava para absolutamente nada. Só que agora tem menos velocidades. E aí você vai ter um cobertor que é curto, que você não consegue cobrir teu pé e tua cabeça ao mesmo tempo. Ou seja, vai faltar, entre aspas, porque você pode treinar para não faltar, mas em linhas gerais, vai faltar marcha para você subir, ou então marcha leve, ou vai faltar marcha para você descer. Então não faz sentido você comprar um grupo e nem saber qual que é a relação de marchas dele, porque pode ser que não encaixe na tua realidade. É muito importante o cálculo de relação. Esse é um assunto que eu quero deixar uma recomendação aqui para você. Aqui em cima eu vou deixar um card para você ir direto para um vídeo que eu te ensino a discutir a relação das bicicletas e o que a quantidade de velocidades influenciam no teu pedal final, beleza? Clica aqui que você vai entender melhor, de uma forma mais aprofundada, a respeito dessa questão de relação de marchas, que é o nosso segundo tópico, segundo ponto mais importante para facilitar com que a gente escolha um grupo bacana lá na frente. E aí você vai entender também o porquê que eu acho que coroas duplas são bem mais legais do que coroas simples. E aí o conteúdo vai ficando denso, né? Fica tranquilo que dá para voltar, se você ficar com dúvida, dá uma voltada e no final eu vou dar uma resumida para que você fundamente algumas coisas e facilite o teu entendimento, beleza? E aí a gente pode passar então agora para o terceiro ponto, que é a eficiência do teu grupo de transmissão. E dentro de eficiência a gente vai falar de duas paradas. Vou explicar uma, depois eu vou te mostrar como são coisas diferentes, beleza? E aqui a gente vai impor uma condição. Na verdade a gente vai impor duas condições. Eu não posso comparar a eficiência de um grupo mal montado, mal ajustado, com um grupo bem montado e super bem ajustado. Então, seja ele um grupo de entrada ou seja ele um grupo premium, ele vai ter que estar falando a mesma língua, ou seja, de especificação ele vai ter que estar certinho e também ele vai precisar estar alinhado com relação a ajuste. Não dá para eu comparar duas coisas em condições diferentes. Então, as nossas duas condições são essas daí. Especificação técnica perfeita, ou seja, não tem pé de vela incompatível com corrente e etc. E também a gente vai ter um ajuste perfeito, beleza? Trava essa opção na cabeça de vocês que vai ficar muito mais fácil de entender, fechou? Recuperando o primeiro item lá, que é o propósito daquele grupo. Então, para cada propósito existe uma limitação também. Ou seja, os grupos básicos demais, eles vão ter uma limitação com relação à eficiência dentro de uma condição de uso extremamente severo. Trabalhar fora da eficiência que esse grupo foi projetado para funcionar vai fazer com que a eficiência do grupo caia absurdamente. Lembra do exemplo de colocar um grupo básico demais para um treino um pouco mais sofrido de subida? Ah, nossa, João, frescura porque eu faço isso com a minha bicicleta de 21 velocidades. Beleza, eu não estou dizendo para você que não dá. Eu estou dizendo para você que se você tivesse um grupo, talvez um 24, talvez um 27, um 18 marchas, né, um 2.9, você fosse ter uma eficiência muito mais legal e dores de cabeça menor com relação a ajuste e perda de performance durante o teu pedal. É só isso que eu estou falando. Dá para você ir com qualquer bicicleta. Quer ir de bike fixa? Provavelmente dá. Só que você pode ir de uma forma mais agradável e mais performática. E aqui então falando a respeito de novo da bike básica. Quer dizer que ela não presta? Você rodou, a primeira semana ela prestou, a segunda semana ela prestou, a terceira semana também. Aí na quarta que você mostrou a terra para ela, ela deu pau, então ela não presta? Não é isso. Quer dizer que você está colocando a bicicleta numa condição fora da qual ela foi projetada para trabalhar, fora da qual o grupo de transmissão foi projetado para trabalhar. E por isso você enfrenta problemas. Não quer dizer que o grupo não presta, é que o grupo não serve para aquilo que você está usando a bike. E esse lance de perda de eficiência por conta da bike estar trabalhando fora daquilo para que ela foi projetada, do grupo estar trabalhando
fora daquilo do qual ele foi projetado, é uma coisa. E agora outra coisa é comparar eficiência entre dois grupos diferentes. Além do propósito e da relação de marcha serem diferentes, as eficiências dos grupos também tendem a ser diferentes. E basicamente, em linhas gerais, conforme você vai avançando na linha do mais básico para o mais avançado, do mais básico do pedal de passeio para a linha premium, a eficiência dela vai crescendo nesse sentido, sendo aqui a maior na linha premium e aqui a menor na linha básica. E isso é uma realidade. Eu não estou falando que um grupo é melhor ou pior do que o outro. Eu estou simplesmente falando para você que de projeto essa eficiência é melhor nesse ponto aqui das bicicletas premium. Só que talvez você não precise disso daqui para pedalar. Talvez você também não possa simplesmente contar com uma eficiência baixa de um grupo de entrada. Talvez você esteja aqui no meio. Ou seja, tem muita coisa aqui no meio que você pode escolher. Não necessariamente você precisa viver de básico demais e nem de ficar pobre comprando um negócio que você não consegue pagar. E aí, por eficiência, a gente vai falar a respeito de 4 pontos principais: velocidade de troca de marcha, estabilidade do conjunto, perda de ajuste ou manutenção do ajuste, o quanto aquele ajuste mantém sem que você mexa nele, e energia desperdiçada. São 4 pontos bem importantes que são os principais responsáveis pela eficiência do teu conjunto. A velocidade de troca, ela tem muito a ver com pressão de mola, carga de mola do cage e também do movimento do teu câmbio traseiro e também com a precisão de usinagem das peças do teu trocador. Quando a gente fala de estabilidade do conjunto de transmissão, é do tipo assim: você vai e pedala ela no reto sem balançar, sem buraco, sem nada. E tá perfeito, troca de marcha legal, ela tá sempre certinha. Na hora que você põe ela na terra, a corrente vai estar assim, ó, passando em buraco e tudo mais. Quanto mais estável ela for, maior a probabilidade daquele teu conjunto durar até o final dessa trilha muito louca que você está fazendo. E maior a probabilidade do teu conjunto não cair corrente, cair, subir corrente, perder marcha ou qualquer coisa desse tipo. E isso está totalmente ligado à pressão da mola e à pressão do cage da tua bicicleta. Verifica que nos grupos mais tops existem até uma embreagem, um sistema de embreagem no câmbio traseiro, para que você consiga ter mais estabilidade na corrente e o teu grupo sofra menos com os impactos na hora de uma trilha. A perda de ajuste durante o teu pedal está muito relacionado à precisão que os eixos do teu conjunto de transmissão, ou os eixos onde o seu câmbio traseiro, por exemplo, move, tem, e também com relação aos ajustadores, a precisão que os ajustadores te trazem. E quando a gente fala de energia desperdiçada, a gente está falando dos 3 primeiros itens, que é velocidade de troca, estabilidade do conjunto e perda de ajuste, mais o fato do material que é utilizado para fazer esse grupo de transmissão. O fato de pedalar, você pôr a força no teu pedal e chegar na roda traseira, é um processo de pequenas perdas de energia. Conforme o material usado é mais nobre, menos energia ele está desperdiçando. Então, precisa ficar claro que do mais básico para o mais top, o material não é exatamente o mesmo. E aqui, ó, nessa região do premium, ou então do meio para frente, os materiais perdem muito menos energia. Ou seja, às vezes você vai dar uma pedalada com a mesma relação de marcha que você tinha na bicicleta básica e numa premium, e a premium vai andar muito mais. E aí a gente meio que fecha esse bate-papo. E é bastante coisa, né? Eu entendo que seja bastante coisa e o nosso tempo aqui é extremamente limitado para que a gente consiga aprofundar. Mas eu espero que você tenha entendido isso. Para facilitar um pouco mais a vida, eu vou fazer um resumo. Para fazer uma decisão acertada de escolha de grupo, você precisa primeiro entender o propósito que você vai colocar na bicicleta. Qual é a atividade final que você vai colocar na tua bicicleta? É uma bike para passeio? É uma bike para treino leve? É uma bike para treino intermediário ou alto, avançado? Ou é uma bike premium? Depois você vai elencar os grupos que se encaixam nesse propósito que você tem. E aí, depois de elencado, você vai estudar a relação de marcha que esses caras te dão. Essa relação de marcha vai te atender? Se sim, esse é um candidato. Se não, risca da lista. E aí, dos que não foram riscados, você vai ter 2, 3, 4 opções e dentre essas 4 opções você vai entender que entre elas vai impactar diretamente no resultado final da tua eficiência do pedalar. Uma coisa que eu acho que é bem legal você ter na mente: o propósito mais a relação são muito mais importantes
do que a eficiência final dentro dos grupos. Errar aqui, ó, no propósito e na relação é muito mais dolorido do que você errar aqui, ó. Porque se você errar aqui, você pode errar dentro da linha, você pode errar para menos ou para mais demais a linha. Agora, se você errar aqui na eficiência, você está dentro da linha, você simplesmente pode ter vacilado dentro da eficiência que te atendia. E isso daqui é muito menor do que esse erro de propósito e de relação de marchas. Então, se você tem que optar dentro de uma linha aqui e não sabe por qual optar, tem dificuldade, opta pela mais barata, opta pelo custo-benefício. Não precisa arredondar por cima quando a gente está falando de eficiência, beleza? A não ser que você tenha plena convicção de que o mais vai ser melhor para você nesse momento. E aí, uma coisa que eu acho muito difícil de fazer, mas eu vou fazer como uma recomendação geral. Quer dizer que isso daqui vai ser um guia que você pode seguir assertivamente para qualquer tipo de pessoa que você seja? Não. Mas eu vou deixar algumas recomendações de grupos bacanas da Shimano, como a gente usou a Shimano para poder trabalhar, vou falar de grupos Shimano, para que você se enquadre ali dentro dessas 4 categorias de propósito. Se você for fazer um pedal passeio, eu vou te recomendar o começo da linha para você escolher em Shimano Tourney TX até Shimano Altus 2050. Se tua categoria for de treinos leves, eu vou te recomendar de Shimano Altus 2050, M2050, até Alívio M4050. E aqui dentro eu acho bem legal que você adquira o Acera M3050. Por quê? Porque tem basicamente as mesmas condições de um Alívio, um pouquinho superior ao Altus, mas o preço é muito menor do que o Alívio. Eu gosto demais de oferecer esses grupos para quem realmente está querendo colocar a bicicleta na trilha e achar um conjunto que funcione legal sem dar muita dor de cabeça e que o custo não seja extremamente elevado. Se o teu intuito é um treino intermediário a pesado, você vai começar a tua escolha em Shimano Acera M3050 e vai até a linha SLX M7000 ou M7100. E no meio você vai passar pelo Deore M6000, que é um 210, ou o M6 que é um 12. E tem outras variações também. E se você está interessado em bicicletas premium, em grupos de transmissão premium, eu sugiro para você que você comece na linha Deore XT e vá até o XTR. E aí vale do M8000 até o M9000 ou do M8100 até o M9100. São opções legais que eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada e entender que existe um começo, que é o mais básico, e um fim, que é o mais avançado. Você precisa ter a liberdade para escolher entre esses grupos de mountain bike. Ah, João, saiu uns grupos diferentes 2021. Eu não estou falando de grupos 2021, eu estou falando de grupos 2020. Por que eu estou fazendo isso? Porque existem variações que ainda não saíram até o momento em que eu gravei esse vídeo e também existem coisas que ainda não foram comprovadas que são boas, tá? Eu não posso indicar um negócio que eu não sei se é bom ou é ruim, beleza? Por isso que eu gosto de falar da linha anterior, até a gente ter certeza. A gente nem tá no meio do ano ainda para saber o que está acontecendo. Olha, eu vou falar que até eu tô cansado depois desse bate-papo todo. Eu imagino que tenham surgido bastante dúvidas e eu vou esperar pelos comentários de vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm para me falar a respeito de grupo de transmissão. É uma dúvida que você realmente tinha ou é uma dúvida que só estava na minha cabeça? Vou ser bem sincero para dizer que eu tive dificuldade demais para escolher o grupo de transmissão da minha bicicleta e eu ainda fui lá e comprei o grupo errado. Embora cansadão, eu estou bem animado de ter gravado esse conteúdo que eu estou para gravar faz muito tempo e demorou bastante para que eu conseguisse realmente scriptar ele e seguir uma forma que desse algum tipo de resultado. Espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra numa próxima. Obrigadão e valeu!